Nós vamos então continuar nossa sequência de mensagens. Desse mês nós estamos falando sobre esse tema: Jesus transforma. E nós estamos vendo várias histórias de pessoas e de situações que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na primeira semana nós tivemos aí a mulher de Samaria, lá em João no capítulo 4, onde o pastor Fabrício nos apresentou de maneira esplêndida aqui a transformação que teve com aquela mulher e como Deus mudou a realidade e a vida dela diante de todas aquelas circunstâncias. Na semana passada nós tivemos um culto especial e uma celebração especial para as crianças, e alguns acharam que a mensagem ia ser só para as crianças, mas Deus ministrou de maneira extraordinária ao coração de muitos adultos, falando sobre o ladrão da alegria e aonde deve estar a nossa verdadeira alegria, tá certo? Então, se você não assistiu ou perdeu, volta lá no YouTube que tudo está disponível lá para você poder assistir essas ministrações. E hoje nós vamos falar de mais uma transformação. Jesus transforma do pescador medroso ao líder corajoso. É sobre isso que nós vamos conversar e vamos analisar a vida de Pedro. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 19. E eu quero desafiar você a deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? Pegar as suas anotações, porque nós vamos passear em vários textos bíblicos hoje e você vai precisar acompanhar. Eu quero que você confira os textos, eu quero que você verifique tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos citando, para que de fato você esteja como os bereanos, né? Não apenas confiando naquilo que é falado, mas de fato conferindo se estão nas Sagradas Escrituras. E é interessante, antes da gente ler o texto, a gente ver um exemplo claro de como Jesus ele pode transformar a vida das pessoas. Pedro, ele era um simples pescador. Ele não tinha muitas habilidades além daquelas que ele desenvolvia na pesca. Pedro tinha uma personalidade impulsiva. Ele às vezes falava as coisas talvez sem pensar direito, né? Colocava logo as situações. E em muitos momentos a gente vê que Pedro tinha medo, tinha muitos medos, que Pedro também tinha muitas falhas e muitas limitações. Mas nós vamos ver que Pedro, a sua história de vida e no decorrer da sua jornada, ele foi moldado e transformado durante essa caminhada. Jesus veio transformando a vida dele ali no tempo em que esteve com Pedro, que esteve ali lado a lado com ele. E mais tarde o Espírito Santo também foi lapidando e moldando algumas coisas na vida de Pedro. E a gente vai aprender um pouquinho olhando para a história desse homem, que talvez seja muito parecido comigo e com você nessa noite. Então o primeiro ponto que eu quero refletir com você nessa noite é de que Jesus, ele transforma a nossa identidade. Vamos lá ao texto que eu pedi para você abrir aí, Mateus capítulo 16, do versos 13 ao verso 19. Vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus, nesse momento, ele muda não apenas o nome de Simão para Pedro, mas ele também demonstra a visão que Jesus tinha da vida de Pedro.
Jesus enxergava em Pedro um grande potencial. Ele já enxergava em Pedro como um líder, como aquele que iria anunciar o evangelho a muitas pessoas. Como nós costumamos dizer aqui na igreja, Pedro já seria ali o líder em formação de Jesus. Jesus já olhou para ele e falou assim: rapaz, eu vou investir nesse cara aqui, que ele tem futuro, ele vai para frente. E ele então enxerga esse potencial, que depois nós vamos ver o que Pedro faz ao longo da sua jornada. Mas nesse momento nem Pedro mesmo consegue enxergar o potencial que ele tinha e como Jesus estava acreditando na vida dele. E é interessante que Pedro, ele era impulsivo. E muitas das vezes ele acabava falando sem pensar. E ele foi chamado para cooperar nessa obra de expansão do evangelho. Mas ele tinha algumas situações onde a gente vê as limitações e as falhas de Pedro. Por exemplo, nesse mesmo capítulo que você está, quando você vai um pouquinho mais para frente, olha o que está lá no verso 22 e no verso 23. No mesmo capítulo 16, verso 22 e 23, o que acontece? Verso 22. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Quem que ele estava repreendendo? A Jesus, tá certo? E ele fala: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus lhe voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas ao ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Nesse momento a gente vê Pedro aqui um pouco contraditório. Em versículos anteriores ele tinha acabado de dizer que aquele era Jesus, o Filho do Deus vivo, né? O Messias enviado para salvar toda a humanidade. E aí quando Jesus começa a falar que ele iria ser entregue ao madeiro, que ele ia morrer e ele iria ressuscitar ao terceiro dia, que a morte ia chegar, aí Pedro fala assim: não, Jesus, chega aqui no cantinho, deixa eu falar com você um negócio. Acho que o senhor está enganado, hein? Deixa eu dizer, esse negócio aí não é assim não. Você não pode ficar falando essas coisas, entendeu? Ele tenta impedir a obra redentora de Jesus, porque Jesus precisava morrer na cruz. E por isso então Jesus chama ele de Satanás e fala assim: aparta-te de mim, porque ele estava de alguma forma tentando impedir a redenção dos pecados de toda a humanidade. Então a gente vê que nesse momento Pedro ainda estava tendo a sua identidade sendo moldada, ainda não estavam as coisas muito claras na sua cabeça, às vezes ainda estava meio confuso, porque ele acabou de falar: não, esse é Jesus, o Filho do Deus vivo. E aí ele fala assim: não, Jesus, acho que o senhor não vai morrer não, entendeu? O senhor está confundindo as coisas. Ele estava sendo lapidado nesse processo. Uma outra coisa que a gente vai ver também é lá em Marcos, capítulo 9, versos 5 e 6. Abre aí a sua Bíblia. Passa um pouquinho para frente, vai lá, meu irmão, exercita agora aí, ó. Marcos capítulo 9, pouquinho para frente só, versos 5 e verso 6. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma será para Moisés e a outra será para Elias. Verso 6, disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. E então Jesus desaparece. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, e aqui a gente vê Pedro ainda desprovido de conhecimento, porque ele compara Jesus com Moisés e com Elias. Diante dessa situação, ele falou assim: não, Jesus, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas, uma para cada um. E ele coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. E Jesus mostra para ele, fala assim: rapaz, não é isso, você não está entendendo ainda quem sou eu. Você não está entendendo quem está aqui falando contigo? Porque Pedro ainda estava num processo de transformação da sua identidade. Pedro, ele também, em todo momento, ele começando a compreender quem era Jesus e o seu papel, ele começa a apontar para todas as pessoas quem era de fato Jesus Cristo. E tem um momento na história, depois você pode ler lá em Atos 10, 25 e 26, ele acaba de anunciar uma mensagem para Cornélio, e Cornélio então vem até Pedro e se joga aos seus pés e começa
a adorá-lo. E aí Pedro fala assim: ei, presta atenção, Cornélio, levanta daí, rapaz. O único que deve ser adorado é o Senhor Jesus, porque eu sou um homem igual a você. Ali a gente começa a ver Pedro já compreendendo a sua identidade como discípulo de Jesus, que ele deveria apontar para Cristo e não trazer a glória para si mesmo. Então em nenhum momento ele reconhece ou ele aceita algum tipo de veneração, algum tipo de adoração, mas ele em todos os momentos, ele aponta para Jesus Cristo, ele aponta para Deus. Quando nós temos a nossa vida transformada, nós temos a nossa identidade transformada. Jesus, ele não vê apenas como nós somos neste exato momento, mas ele também vê aonde nós podemos chegar e o que nós podemos nos tornar. Ele transforma a nossa identidade e ele nos chama para um propósito muito maior nas nossas vidas. Quando nós compreendemos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós então compreendemos o nosso papel e o papel do Senhor Jesus, nós conseguimos entender a nossa identidade, quem nós somos e o porquê nós somos criados. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas se você quer compreender a sua identidade, se você quer se encontrar, você precisa ser transformado pelo Senhor Jesus. O segundo ponto que eu quero pensar e refletir com você é de que Jesus, ele transforma o nosso medo em coragem. E aí eu quero destacar aqui alguns episódios bíblicos que eu tenho certeza que você conhece muito bem. O primeiro, ele está lá registrado em Mateus capítulo 14, versos de 28 a 31. O que aconteceu com Pedro ali? Qual a cena que ele teve medo e coragem quase que juntos? Quando ele andou sobre as águas, tá certo? Lá nesse texto de Mateus, você vai ver que eles estavam ali, os discípulos dentro do barco, no meio da tempestade, vento para lá e vento para cá, e Jesus vem andando sobre as águas para acalmar a tempestade, e eles então olham, no momento eles se apavoram, Jesus então se identifica, acalma as coisas, e aí ele fala: Pedro, vem, coloca os seus pés sobre as águas. E ali Pedro demonstra a sua fé em Cristo Jesus. Ele demonstra que ele acreditava no Senhor Jesus, porque ele de fato coloca os pés sobre as águas e começa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas no minuto seguinte, o vento começa a bater e Pedro começa a duvidar. E aí ele começa a afundar, ele começa a duvidar do poder de Deus, ele começa a duvidar, o seu coração começa a ter medo, e ele então começa a afundar na água. E ali Jesus então o segura e depois leva ele de volta para o barco. A gente consegue ver que ao mesmo momento em que ele demonstrou a sua fé, mas o medo o fez vacilar. Ele não era um homem com poderes sobrenaturais, ele não era um homem que tinha uma capacidade extraordinária, ele era um homem comum como eu e você. O que fez ele andar sobre as águas foi a sua fé em Jesus Cristo. E o que fez vacilar e afundar foi o seu medo. E no minuto seguinte, a falta de confiança no próprio Senhor Jesus. E às vezes na caminhada da vida nós também passamos por isso. Nós confiamos em Deus, nós cremos no Senhor Jesus, mas às vezes o medo é maior e ele toma conta do nosso coração. Um outro episódio que a gente vai ver é lá em Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. Depois você pode ler lá com calma. Os homens então começam a se reunir, fazem uma fogueira e eles estão ali se preparando e tentando identificar quem eram aqueles que seguiam a Jesus para que também fossem punidos. E aí o ambiente é meio sombrio. Quando a fogueira pega fogo e alguém começa a enxergar melhor, olha pro rosto de Pedro assim iluminado na fogueira e fala assim: opa, aquele ali é um deles, hein? Aquele ali andava com Jesus. Primeiro uma mulher fala e Pedro fala assim: não, a senhora está enganada, não é comigo não, é outra pessoa. Aí vem uma outra pessoa e fala assim: não, esse daí é um daqueles que andava com ele.
E aí várias pessoas tentam ali falar e provar que ele era, e ele em todo momento, ele então nega dizendo que era aquele que seguia a Jesus. E logo depois, o galo canta, e então Jesus se apresenta e fala aquelas palavras que a gente conhece muito bem acerca de Pedro. E ele teve ali oportunidades de reconhecer que seguia a Jesus, e ele nega a Jesus por 3 vezes diante daquela situação. Sabe por quê? Por medo. O medo tomou o coração de Pedro naquele momento, e ele tinha medo de ser morto, ele tinha medo de sofrer as punições, as consequências, e por isso ele se omite diante dessas circunstâncias. No entanto, Jesus, ele restaurou a vida de Pedro. Vamos lá comigo em João, no capítulo 21. Vai um pouquinho mais para frente, porque esse nós vamos ler João capítulo 21, versos de 15 a 19. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas. E eu lhe digo a verdade: quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e os outros o vestirão, e o levarão aonde você não quer ir. E o verso 19. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Nesse momento, o que Jesus está falando aqui para Pedro é exatamente de que Pedro iria dedicar a sua vida para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que quando ele era mais jovem, ele decidia as coisas da sua própria cabeça, ele fazia as coisas que ele queria, mas que de um determinado momento para frente, ele iria fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, seguindo as orientações daquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele iria ser extremamente usado nas mãos do Senhor Jesus. E é muito interessante que a gente vai ver que Pedro antes era medroso e agora ele levantou-se como um homem de coragem. E diante lá do Pentecostes, ele vai corajosamente pregar a primeira mensagem depois da vinda do Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 2, do 14 ao 41, depois você pode ler com calma. Tem aquele momento do Pentecostes, onde o Espírito Santo desce, e ali as pessoas começam a ouvir sobre a palavra de Deus, e ali Pedro é o primeiro homem a pregar sobre Jesus Cristo. Ele começa a pregar sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, que as pessoas deveriam entregar a sua vida a Jesus. E era uma multidão, meus irmãos, muito grande, porque o texto vai dizer que no final dessa primeira proclamação do Evangelho, aproximadamente 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Então, se 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus, e normalmente ali você tinha os homens sendo contados nesse contexto, se tivesse com as suas esposas já dobra, se tivesse filho vai triplicar ou quadruplicar. Então eram muitas pessoas. E você consegue compreender como que o medo foi transformado em coragem, porque aquele mesmo homem que negou a Jesus 3 vezes lá diante das pessoas, aquele mesmo homem que, mesmo estando frente a frente com Jesus e andando sobre as águas, teve medo e começou a afundar, é esse mesmo homem que agora ele não tem vergonha de aparecer no meio de uma multidão e anunciar que ele é um discípulo de Jesus e que as pessoas precisavam se arrepender, que as pessoas precisavam confiar em Jesus.
entregar a sua vida a Jesus. Ele não tem medo de demonstrar a sua fé e aquilo que ele acredita. Jesus, ele transforma o nosso medo em coragem. As nossas fraquezas, os nossos medos podem ser transformados em força. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, ele nos restaura e nos capacita para sermos ousados em sua missão de proclamar a redenção em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, Jesus, ele transforma a nossa identidade. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso é nítido para todas as pessoas que estão com a gente. Segundo lugar, ele transforma o nosso medo em coragem. E em terceiro lugar, Jesus, ele transforma a nossa missão. Ele nos dá um sentido para a nossa vida. Hoje talvez essa seja uma das maiores questões, dos maiores questionamentos da humanidade, que é a sua razão de existência, o seu propósito de vida. Para que eu existo? Para que eu estou nessa terra? E nós vamos olhar para a vida deste homem e entender que antes dele conhecer a Jesus, Pedro, ele era um simples pescador. Ele estava ali para desenvolver aquela atividade profissional, levar o sustento para sua casa, para sua família. Alguém com uma vida comum. No entanto, Jesus o chama para ser pescador de homens, como está registrado lá em Lucas capítulo 5, versos de 10 a 11. Jesus o convida para deixar as redes e segui-lo e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Depois da ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito Santo, Pedro então ele se tornou um principal líder da igreja primitiva, pregando com ousadia e vendo milhares de vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Pedro então compreendeu que a sua missão de vida era glorificar o Senhor, fazer discípulos e anunciar as boas novas do Evangelho. Todas as outras coisas eram secundárias. Todas as outras coisas estavam em segundo, em terceiro plano. Quando nós temos a nossa vida transformada, nós começamos a entender qual é a nossa razão de existir, ou porque nós temos o fôlego de vida, que é para glorificar a Deus, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com todas essas características e com todas essas falhas e essas limitações, para glorificar e exaltar a Ele. E em segundo lugar, a gente tem o nosso trabalho. Em segundo lugar, a gente desenvolve uma carreira profissional e se sente realizado e feliz com aquilo que a gente faz. Em segundo lugar, a gente constrói a nossa família, constrói relacionamentos, tem os nossos filhos, vê os nossos netos crescerem, e isso também traz alegria no nosso coração. Em segundo lugar, a gente inclusive tem o nosso fôlego de vida todos os dias. Porque isso que parece tão simples que você está fazendo aí agora, que é o fato de você respirar, é o Senhor que dá. Porque Ele diz que a nossa vida ela é como um vapor. Ela é algo muito frágil. E ela pode acabar num instante. Então toda a nossa vida deve ser para glorificar o Senhor. Quando nós compreendemos que o local onde nós estamos, o trabalho onde nós estamos lotados, a entidade pública onde nós estamos servindo, a universidade onde nós estamos estudando, o local onde Deus nos colocou, ali é o nosso campo onde nós devemos em primeiro lugar glorificar ao Senhor. Tudo faz sentido. Tudo começa a ter mais propósito na nossa vida, porque nós estamos glorificando a Ele. E de maneira natural, Ele vai nos abençoando e as outras coisas vão sendo acrescentadas dia após dia.
Agora, quando a gente inverte essa missão e a gente acha que é o desenvolvimento profissional, é alcançar tal posição, aí você passa no primeiro concurso, né? Você fala assim, não, eu vou fazer um concurso para trabalhar 8 horas. Aí depois fala, não, agora eu vou fazer um para trabalhar 6. Fala, não, agora eu vou fazer um para trabalhar 4. Aí você consegue, chegou naquele nível que você queria, você desenvolveu a sua carreira, você já viajou, já conheceu vários lugares, já comprou a sua casa. Aí depois fala assim, não, agora eu tenho que comprar um carro. Aí você compra o carro, você fala assim, não, mas agora eu preciso ter 2 carros, aí não cabe, aí você tem que comprar uma casa maior. Aí assim a gente vai e chega um momento que você fala assim, mas e aí, o que resolveu? Como é que está o meu coração no final disso tudo? Você deita e por mais que você se sinta de alguma forma realizado com aquelas coisas, essa realização não é completa. Ainda tem um vazio no seu coração. E esse vazio só é preenchido em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos a nossa missão de vida, o papel pelo qual nós fomos criados. Quando Jesus ele nos transforma, muda a nossa missão de vida. Não somos mais apenas indivíduos com objetivos pessoais, mas nós nos tornamos parte de um propósito eterno, de glorificar a Deus, de fazer discípulos e de compartilhar o Evangelho de Jesus. Por isso eu quero convidar e incentivar você nessa noite a olhar para a sua vida e refletir sobre como tem sido a sua jornada de fé. Assim como Pedro, você pode estar enfrentando desafios, você pode estar enfrentando medos, como Pedro enfrentou. Talvez em algumas circunstâncias você tenha até mesmo negado a Jesus. Talvez em alguns momentos você pode até mesmo ter negligenciado. Você pode ter ficado calado. As oportunidades surgiram e você não falou daquilo que deveria ter dito. Talvez as circunstâncias da sua vida tenham sido tão desafiadoras que o medo é maior. Você confia em Jesus, você crê em Jesus, aí você dá o primeiro passo sobre as águas, aí você dá o segundo passo sobre as águas, mas aí o medo vai tomando o seu coração, o medo vai tomando o seu coração e você começa a afundar. Os nossos medos e as nossas falhas, elas vão existir. A nossa visão ela é limitada, mas o Senhor Jesus, Ele é especialista em transformar pessoas comuns em líderes extraordinários para o seu reino e para a sua glória. Talvez você não consiga enxergar tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você se ache muito pequeno. Talvez você se ache muito limitado. Talvez você ache que você não tem capacidade para fazer algumas coisas. Porque talvez você é tímido, você tem dificuldade para falar. Porque às vezes você, com uma cultura muito presente aqui onde nós moramos, o fato de oferecer ajuda vai trazer incômodo para alguém. E por isso a gente prefere ser um pouco mais passivo. E mesmo sabendo que alguém está passando por uma necessidade e que eu posso ajudar de maneira direta, de maneira física, com alguma atitude, às vezes a gente fala assim, não, eu vou orar para Deus enviar alguém. Deus já mandou você. Deus está tocando no seu coração para que você seja esse instrumento de transformação na vida dessa pessoa. Deus é especialista em transformar pessoas comuns em líderes extraordinários. Mas lembre-se que são líderes extraordinários para o seu reino e para a sua glória. Eu quero te fazer um convite para que durante essa próxima canção que nós vamos entoar, você faça dela a sua oração. Que você possa refletir sobre a sua jornada de vida. Que você possa entregar diante do altar do Senhor todos os medos e todas as limitações que você tem, as angústias e as aflições que você tem. Talvez ninguém aqui saiba, mas esse é o momento de você abrir o seu coração diante do Senhor e falar do que
aflige o seu coração? O que traz medo no seu coração? Deus pode transformar o medo em coragem. Deus pode transformar as suas falhas e as nossas fraquezas em forças para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não estou prometendo que você vai ser perfeito daqui para frente, porque isso é simplesmente impossível. Mas se você deixar Jesus transformar o seu coração, Ele pode transformar as suas fraquezas e as suas falhas em forças para glorificar o nome dEle. Deus quer usar a sua vida. Você é um missionário que Deus tem colocado aonde você está. Você quer ver transformação na sua família. Você quer ver transformação na sua vizinhança. Você quer ver transformação no seu trabalho. Não adianta você orar falando assim: Deus, manda alguém aqui para falar de Jesus para esse povo. Manda, Deus, alguém para falar aqui. Meu irmão, deixa eu te dizer, Deus já mandou. É você que está lá. E Ele quer usar a sua vida com todas as limitações que você tem, porque o principal já está com você, que é o Espírito Santo de Deus. Se você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está com você. Está em você, no seu coração, e Ele vai transformar a sua vida.